Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula de matemática. Eu sou a Amanda. Nossas aulas estão acabando, né? Como eu havia prometido na aula anterior, não vamos falar mais sobre geometria e sim vamos entrar aqui na aula de moda, média e mediana, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é e na próxima aula nós vamos dedicar aí sobre o assunto também de moda média e mediana, né? Também conhecida como os 3 M's. E nós vamos dedicar a essa aula com resoluções de exercícios, né? De exercícios resolvidos. E aqui é mais a apresentação mesmo do que seria aí os nossos 3 M's, né? Dentro da matemática. Bom, e o que seria moda média e mediana? A moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendências centrais. No estudo da estatística, é bastante comum que elas sejam utilizadas para compreender melhor o comportamento de um conjunto de dados. Em um conjunto de dados, a moda é o valor mais frequente no conjunto, ou seja, que mais se repete. Já a mediana é o valor central do conjunto. Já com relação às medidas, existem vários tipos, sendo as mais comuns a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A moda, a média mediana são bastante recorrentes em exames de seleção e no Enem, tá? Ela é bem comum aí em vestibular e também cai bastante no Enem, como eu já havia dito na aula anterior, tá? Então aqui a gente tem um resuminho, né, do que seriam elas. A moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendências centrais. Só para ficar bem pontuadinho aí o que a gente falou anteriormente, tá? Elas são utilizadas para representar um conjunto de dados com um único valor. A moda é o valor com mais frequência absoluta em um conjunto. A mediana é o valor que está posicionado entre o centro do conjunto. E existem vários tipos de média, mas os principais são as médias aritméticas simples e, e a aritmética ponderada, tá? Bom, e o que seria a moda? Em um conjunto de dados, a moda é aquele resultado mais recorrente no conjunto, ou seja, com maior frequência absoluta. Já parou para pensar que sobre as lojas planejam seus estoques de um determinado produto, ainda que existem várias marcas do mesmo produto, há aquele que tem maior saída para analisar isto, utilizamos a moda. Aqui a gente tem um exemplo, né? Em uma loja de calçados femininos, o estoque é reposto mensalmente. Para entender melhor o consumo dos seus clientes, o dono da loja decidiu anotar o tamanho escolhido pelos 35 primeiros clientes em uma lista. Então aqui a gente tem esse conjunto, né, dos 35 primeiros clientes. Já é 35, 37, 36, 34, 38 e vai várias vezes. Só da gente olhar aqui, a gente já vê que os calçados que mais saem são os de número 37, né? Então aí, analisando esses dados coletados para realizar o próximo pedido, o tamanho mais recorrente entre os clientes, que é a moda, né, desses clientes, que é o número 37, o sapato de número 37. Essa é a moda no nosso conjunto, o número que mais se repete, tá? Então aí a gente vê que o 33 se repete também, o 36, porém o que mais se repete mesmo é o 37. Então essa é a moda aí do nosso conjunto, tá? Um exemplo também do que poderia ser a moda é algo que mais usualmente assim pra gente, é algo que esteja, que a gente vê com mais frequência. A gente vê, né, que virou moda entre os adolescentes, entre os jovens, cabelo colorido, ou também o uso, né, de alguma marca de roupa, alguma marca de sapato, enfim.
é algo que esteja na moda, que se repete muito, que a gente vê com mais frequência, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, para a gente encontrar aí o valor de maior frequência, né, absoluta. Analise os conjuntos e encontre a sua moda. E aqui a gente tem o conjunto, né, 1, 0, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 0, 7, 8 e 9. Quais seriam aí os números, né, que mais estão se repetindo? Então a gente vê que os números que mais se repetem são o 0 e o 1. O 0 se repete 4 vezes e o 1 também se repete 4 vezes. Então a nossa moda aí desse conjunto é igual a MO, que é moda, igual a 01, que é o nosso conjunto aí da moda, né? Aqui a gente tem um exemplo B, que analisando esse conjunto, a gente pode perceber que todos os elementos se repetem de uma forma igual. Quando a frequência absoluta dos termos é a mesma, o conjunto não terá uma moda. Logo dizemos que o conjunto é amodal. Ou seja, o número aqui vai de 0 a 6. E de 6 ele para e inicia novamente, de 0 a 6. Então, todos os números aí, eles têm uma repetição, e eles aparecem 2 vezes. Então, esse seria aí o nosso conjunto amodal, tá? Mediana. Dado um conjunto numérico, conhecemos como mediana o valor que ocupa a posição central dos valores, quando organizamos esses dados em ordem. Para encontrar a mediana, é possível listar os termos em ordem crescente ou decrescente e encontrar o termo que ocupa a posição central. Para isso, podemos distinguir dois casos: quando há uma quantidade ímpar de elementos no conjunto e quando há uma quantidade par de elementos no conjunto. No primeiro caso, a gente vai ver aí a quantidade ímpar de elementos, tá? Exemplo: a altura dos professores da área de ciências da natureza de uma escola foi listada a seguir. O primeiro professor tem 1,79, o segundo professor tem 1,73, 1,72, o outro tem 1,63, 1,82, 1,85, 1,75 e 1,80. Para encontrar a mediana, é essencial que o primeiro caso seja colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui abaixo a gente colocou aí a altura, né, dos nossos professores em ordem crescente. Tá? O primeiro número aqui é o 1,63 e vai até 1,82. E neste caso, há 7 elementos no conjunto. Como há uma quantidade ímpar de elemento, a mediana será o termo que está exatamente na metade da lista. Para encontrar o termo central, primeiro encontramos a posição desse termo, dividimos a quantidade de termos por 2 e arredondamos o resultado para o próximo número inteiro, que será a posição do termo central. Como há 7 elementos, sabemos que 7 dividido para 2 é igual a 3,5. Sempre vamos arredondar para o termo posterior. Então, a mediana nesse conjunto é o quarto termo do conjunto. Agora, analisaremos o conjunto. Então, a gente tem aqui que se a gente pegar 7 dividido para 2 vai dar 3,5, seria algo entre o 3 e o 4, né? Que não é nem 3 nem 4. Mas como a gente arredonda aí um número, vai aí para o quarto elemento. Então, aqui seria a nossa mediana, perdão, seria aí o nosso 1,75 metros, tá? Note que está bem no meio mesmo aí do nosso conjunto. 3 aqui e o sétimo termo ficaria no meio, tá? Então, portanto, aí a nossa mediana é 1,75 metros, tá? E o nosso segundo caso é da quantidade par de elementos.
Quando a quantidade de elementos do conjunto é par, é necessário calcular a média entre os dois termos, que se encontram no termo do conjunto em ordem. Exemplo: 1, 2, 2, 3, 6, 10, 15, 16, 16 e 20. Ao realizar essa contagem da quantidade de termos, há 10 termos. Então, temos que 10 dividido para 2 é igual a 5. Logo, os termos centrais são o quinto e o sexto termo. O quinto termo da sequência é o 6 e o sexto termo da sequência é o 10, tá? Que seria bem aqui, esses dois aqui. E daí, esses dois aqui seriam aí a nossa mediana, que aqui tem 4 elementos e aqui também ficariam 4 elementos. A mediana é a soma desses dois números divididos por 2, ou seja, 10 mais 6 dividido para 2, que vai ser aí 16 dividido para 2, que é igual a 8. Então, logo, a mediana desse conjunto é 8, tá? Então, assim, a gente tem que encontrar os dois termos que estão entre o nosso conjunto, né? No meio do nosso conjunto, somá-los e dividir eles por 2, tá? E aí a gente vai ter o valor final aí da nossa mediana do nosso conjunto. E agora a gente vê um pouquinho sobre a média, né? Entre as medidas centrais, a mais utilizada é a média. Existem vários tipos de média, mas a mais comum são as médias aritmética simples e a média aritmética ponderada. Aqui a gente vai ver primeiro a simples, tá? A média aritmética simples ela é calculada pela soma de todos os conjuntos e dividida pelo número de elementos do conjunto. Esse n aqui, que a gente vê nessa formulazinha, é um número de elementos. Então, se a gente tiver aí um conjunto com 7 elementos, nós vamos somar esses 7 elementos e depois dividir por todos os 7, tá? Pela quantidade total de elementos, independente de quantos sejam eles. Se nós tivermos aí o conjunto com 3 elementos, sendo 1, 2 e 3, nós vamos somar 1 mais 2 mais 3 e dividir aí pela quantidade de elementos do conjunto, ou seja, 3 elementos, tá? Vai ficar 1 mais 2 mais 3 dividido para 3. A gente vê muito isso quando a gente vai somar aí as nossas notas, né? Dos nossos bimestres, que a gente tem precisamos ter uma quantidade X de nota para poder passarmos de ano, né? Então a gente tem aí 4 bimestres e nós somamos aí as notas dos 4 bimestres e dividimos ela por 4, né? Que aí vai ser a nossa média anual, que vai definir aí se nós vamos passar ou não. Exemplo: a idade dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa está na lista a seguir: 28, 30, 29, 31, 32, 33 e 34. Calcule a idade média dos funcionários desse departamento. Bom, nós temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, tá? 7 termos. Então, nós vamos somar tudo isso aqui e dividir por 7, tá? Igual a gente vê aqui embaixo. Nós vamos ter 28 mais 30, mais 29, mais 31, mais 32, blá, dividido para 7, tá? Que isso tudo aqui vai dar 217 dividido para 7, que vai dar aí que a nossa média é de 31, tá? A nossa média aí de idade dos funcionários vai ser 31 anos. Na média aritmética ponderada, são atribuídos pesos para cada um dos valores. Quanto maior for o peso, maior será a influência daquele determinado dado do valor da média aritmética ponderada. Para calcular a média aritmética ponderada, utilizamos a seguinte fórmula. Nós temos aí o peso 1 vezes o primeiro elemento, mais peso 2 vezes o segundo elemento, infinitas vezes isso. E depois a gente divide isso pela quantidade de pesos, tá? Bom, e aqui a gente tem um exemplo, né? Durante uma seleção de professores, a prova era dividida em algumas etapas e cada uma delas tinha um peso. O candidato vencedor seria o que alcançasse a maior nota. Então a gente vai encontrar então o candidato que possui
a nossa maior média aritmética, tá? Nós temos 2 participantes, que é o Armando e o Belchior. Bom, e nós temos os critérios, né, de avaliação, que é a prova de linguística estrangeira, que tem o peso 1, a prova prática, que é o peso 2, a prova específica da área, que é o peso 3, e a análise de currículo, que tem aí o nosso peso de valor 4, tá? Então, aqui ao lado nós temos a tabela, né, com os critérios e quanto cada um tirou nos critérios de avaliação. O Armando, no critério de língua estrangeira, tirou 10 e o Belchior tirou 6. Na prova prática, o Armando tirou 9 e o Belchior tirou 7. Na prova específica, ambos tiraram 8, tá? Tanto o Armando, tanto o Belchior. E na análise de currículo, o Armando tirou 7 e o Belchior tirou 10. Se a gente fosse olhar aqui, sem ser por critério de peso, a gente diria que o nosso querido amigo Armando aqui teria ganhado. Porém, como a gente está falando sobre peso, a gente precisa analisar o valor de cada peso e com o valor de cada nota que eles tiraram. Então, a gente não pode dizer aí quem foi que ganhou a partir dessa tabela, tá? A gente precisa jogar aí na nossa fórmula. Então, a gente vai calcular aqui primeiro a nota do Armando. Ele tirou aí na primeira 10, só que a sua nota de aqui, a sua primeira nota de língua estrangeira tem o peso 1. Então, a gente vai multiplicar aí 10 vezes 1, que a gente tem 10. Já na prova prática, ele tirou 9. A gente vai multiplicar pelo peso 2. Então, 9 vezes 2, 8 vezes 3 e 7 vezes 4, tá? A gente vai sempre juntar aí a nota do participante com o peso da prova. E a gente vai jogar aqui na fórmula para a gente ver. Ó, peso 1, nota 1. 1 vezes 10, 10. Mais peso 2 vezes nota 2. Mais peso 3 vezes a nota 3, mais peso 4, mais a nossa nota 4, tá? Tudo isso dividido aí pela soma dos nossos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é o peso de cada prova aí. Então, nós vamos ter aí 10 mais 18 mais 24 mais 28 dividido para 10. Isso aí vai dar aí, cortando esse zero, nós vamos ter que 80 dividido para 10 é igual a 8. Então, essa é a média do nosso candidato número 1, que é o Armando. Já o Belchior, ele se saiu com notas menores em cima, porém foi aumentando, né? Com notas maiores embaixo. Então, aqui, ele teve peso, no peso 1 ele tirou 6, no peso 2 ele tirou 7, no peso 3, 8 e no peso 4 ele tirou 10. Tudo isso aqui somado e dividido pelos pesos, nós vamos ter aí o total de 84 dividido para 10. Vê o que, mesmo que ele tirou aqui notas maiores no começo, o Belchior, por ter tirado notas maiores no final, a nota dele foi mais alta. Por quê? Por conta do peso, né? 4 vezes 7 não é maior do que 4 vezes 10. Então, aí a gente tem que a média do nosso candidato Belchior é de 8,4. Então, ele aí foi o nosso escolhido, foi o contratado, né? Bom, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Lembrando, então, o que são média, mediana e moda. Bom, a moda é aquilo, como eu disse, que aparece com mais frequência no conjunto, algo que se repete muito. Já a mediana é aquele valor, aquele número que está entre o meio do nosso conjunto, tá? Se for ímpar, nós vamos dividir a quantidade de elementos por 2 e arredondar o nosso resultado, que aí sim vai ser aonde está o nosso valor mediano, tá? Ímpar. Já se for par,
nós vamos pegar os dois números do meio, somar e dividir por 2, que aí vai ser o valor médio da nossa mediana, tá? E a nossa média é todos os valores somados e dividido pela quantidade de elementos. Já se for a média aritmética ponderada, nós vamos ter aí que considerar o valor dos pesos, tá? Multiplicar todos os valores pelos pesos, somar eles e depois dividir tudo pela quantidade de peso, né? Pelos pesos somados. Bom, a próxima aula vai ser apenas aí de exercício resolvido. Posso trazer mais algumas outras curiosidades, mas vou focar mesmo nos exercícios resolvidos de média, mediana e molda, tá? No mais, é isso. Façam os exercícios e uma boa sorte para todos no Enem, tá? Espero que todo mundo aí tenha uma nota muito boa. E nos vemos então na próxima aula, tá? Um beijo e até a próxima.